Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Nestes últimos domingos, o domingo que passou e este que estamos ainda a viver, a celebrar, oferecem-nos temas muito interessantes de reflexão, importantes para a nossa vida, para o nosso tempo e para o nosso mundo, digamos assim. No domingo passado era o tema da missão, de ser enviado em nome de Deus para dar testemunho. E as leituras dominicais da liturgia eram todas dentro deste tema da missão. O profeta Isaías, por exemplo, a primeira leitura, um texto da vocação do profeta, em que ele teve a visão, a contemplação da santidade de Deus. E ouviu a corte celeste, digamos assim, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, cantarem aquela melodia que nós rezamos também, todas as celebrações, no fim do prefácio, o Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo significa o Santíssimo, Deus Santíssimo, a santidade divina. E o profeta fez a experiência de aquela que, de certa maneira, já estava presente em Moisés, quando, desejando ver o rosto de Deus, lhe foi dito que o homem não pode ver Deus e continuar vivo, tem de morrer para ver Deus, não é? E por isso o profeta, ao ver a glória de Deus, o cântico dos santos, recordou-se com certeza desta situação de Moisés e por isso exclama: ai de mim que sou pecador, e por isso teve medo de morrer. E é neste momento que um serafim lhe traz um tição ardente e com esse tição ardente lhe purifica os lábios, para que ele purificado possa anunciar, dar testemunho da santidade de Deus. E por isso é que ele ouve aquela exclamação divina: quem enviarei? E o profeta purificado, os seus lábios de pecador purificados, pôde responder com esta disponibilidade: eis-me aqui, podes enviar-me. E essa mesma experiência da proximidade da santidade de Deus e da sua condição de pecador, fê-la os apóstolos. O Evangelho era aquela passagem em que Jesus anuncia o Evangelho a partir da barca de Pedro, não é? E depois de ter terminado a anunciar a sua pregação, disse aos apóstolos e aos discípulos, e neste caso Pedro, que se fosse para o largo e lançasse as redes. Nós andamos toda a noite na faina e não pescamos nada, mas à tua palavra nós lançarei as redes. E a pesca foi abundantíssima. E perante este facto miraculoso, Pedro tem a consciência de ser um pecador. Afasta de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Não tenhas medo, far-te-ei pescador de homens. E chegados à terra, eles deixarão tudo e seguirão Jesus. Portanto, tanto o profeta como o apóstolo fazem a experiência da proximidade da santidade de Deus. Fazem, por conseguinte, a experiência da sua condição de pecadores. Fazem a experiência de serem purificados e acolhidos como tais e serem enviados a anunciar a santidade de Deus. É bonito este tema que nós havemos de meditar, não só no domingo passado, não só na circunstância de um domingo, mas que ilumine a nossa própria existência. Só percebe, por um lado, a sua condição de pecador quem faz a experiência da proximidade de Deus, do Santo por excelência. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Ou o próprio Jesus Cristo, que é a personificação visível, histórica da santidade de Deus, que os apóstolos fizeram essa experiência, se sentiram indignos: afasta de mim, Senhor, que eu sou homem pecador, mas que mesmo assim são acolhidos, purificados,
para serem enviados a testemunhar a santidade de Deus, que nos faz santos, sede santos como eu sou santo, não é? Ou, como Jesus diz no Evangelho, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Ou então sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Portanto, o nível a que somos chamados é aproximar-nos da santidade de Deus, passando pela purificação como o próprio Jesus o viveu. Ele que é o santo de Deus passou pela prova, pela perasmos, é o texto, é o conceito que traduz na linguagem grega a experiência histórica de Jesus na obediência filial, passando pelas provações, da qual a última, por excelência, é a paixão, não é? As tentações. E os apóstolos fazem a experiência de serem purificados por essas mesmas, por essa proximidade das provações de Jesus. Vós estiveste comigo nas minhas provações. E por isso o querigma apostólico por excelência, que é o querigma eclesial dos nossos tempos, é proclamar a santidade de Deus. Só Deus é santo, não é? E santifica-nos pela sua própria paixão. São Paulo tem estas afirmações. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação. Foi o texto que na liturgia do domingo passado foi escutado. O querigma apostólico é a proclamação do mistério pascal de Jesus morto e a ressurreição do Senhor, no qual ele venceu a morte. Não é? Aqui há uns anos, há uns 2 ou 3 anos, eu assisti a uma mesa redonda em que o tema, entre filósofos, eram 3 filósofos italianos, um dos quais era Emanuele Severino, um filósofo que me tocou muito com o seu pensar, com a sua filosofia, com a sua preocupação metafísica da episteme. A metafísica, e por isso nós também podíamos dizer a filosofia em geral, mas na metafísica em particular, é a busca de um fundamento incontrovertível no qual nós possamos fundar, construir o edifício da nossa própria existência. Deve ter alicerces incontrovertíveis, não é? E esse filósofo dizia, nessa mesa redonda, digamos, neste colóquio entre filósofos, o tema era qual é onde se encontra a origem da filosofia. Porque é que o homem pratica a filosofia? Porque é que o homem faz a filosofia? Ou seja, esta busca amorosa da sabedoria, que se diz também ciência, especialmente, e que se diz também teologia, não é? Esta busca de um fundamento incontrovertível no meio da precariedade da existência, no meio de tantas mudanças de paradigmas, e nós vivemos num tempo de mudança de paradigmas, numa sociedade em mudança. O que é que permanece? O que é que permanece estável em nós e fora de nós? É a verdade, a busca da verdade, não é? E a filosofia é a busca da verdade, aquilo que é e que é o fundamento, por conseguinte, o ser, o fundamento daquilo que é. Mas esta questão da verdade, como se sabe, é extremamente complexa. Pilatos, quando Jesus respondeu que era chamado, que a sua missão era constituída por ser testemunha da verdade, o próprio Pilatos lhe perguntou, mas o que é a verdade? Isto é, Pilatos representava, de certa maneira, a cultura romana do tempo, das autoridades do Império Romano, o imperador, em que a noção de verdade não tinha praticamente conteúdo. O que é a verdade? O que é isso de verdade? Cada um tem a sua verdade. E por isso confundia a verdade com a opinião. E nós vivemos um pouco assim, não é? Nós vivemos num tempo em que alguns dizem ser o pós-verdade. Pós muitas coisas. Pós-modernidade, pós-verdade, pós-cristianismo. Ainda muito recente eu via
testemunhos de encontros eclesiais, mesmo em Portugal, sobre a situação da Igreja no tempo presente, e em Portugal concretamente, ou no mundo. Há dias também vi uma reportagem sobre um encontro de bispos que se encontravam para refletir sobre os temas atuais, e nesse contexto o tema do estudo dos bispos era o que é o querigma, o que é que a Igreja anuncia, não é? E é interessante que no primeiro testemunho, e havia um teólogo famoso em Portugal que dizia: nós estamos num tempo de mudanças e a Igreja tem de acompanhar essas mudanças. E o que é que ela pode anunciar? O que é que ela é chamada a anunciar que seja consistente no mundo em mudança? Porque mesmo no mundo em mudança, há algo que permanece, não é? E por isso, neste tempo assim de mudanças, a filosofia, a própria teologia, procura a epistema, o fundamento incontrovertível. E esse era o tema dessa conversa filosófica. Porque é que os homens praticam a filosofia? Porque é que os homens praticam a ciência nas suas diversas formas? Ou no interior da Igreja, porque é que se faz teologia? Porque a teologia é a ciência que representa a síntese superior da filosofia e da ciência. A teologia, um saber contemplativo da verdade incontrovertível, que é o próprio Deus, não é? E é interessante que esse filósofo dizia que aquilo que move a filosofia é o medo da morte. O medo da morte. E por isso a questão da filosofia é encontrar um sentido para a morte, mas mais do que encontrar um sentido para a morte, é preciso redimir a morte, salvar a morte. E ele concluía que essa é uma tarefa inconclusiva para a filosofia, para a ciência, porque pode tentar encontrar um sentido para a morte, mas não pode vencer a morte. E então ele dizia, ele que era um homem, um católico de formação, embora por razões intelectuais ou outras, tinha de certa modo abandonado a prática católica, mas encontrava sempre muito próximo da Igreja através dos seus relacionamentos com figuras da Igreja. Dizia, mas a Igreja tem uma mensagem a anunciar. A Igreja é a única instituição que anuncia, que dá testemunho de que alguém morreu, mas ressuscitou, ou seja, venceu a morte. E nós podemos acrescentar que não só venceu a morte, mas deu-nos o seu Espírito no batismo, nos sacramentos, para nós sermos participantes desta vitória. E por isso, quando na liturgia de domingo passado se falava na missão do profeta, o profeta é purificado para dar testemunho da santidade de Deus, ou o apóstolo é purificado para ser testemunha do Evangelho. Ele, no fundo, é testemunha da vitória sobre a morte que se realizou no mistério da paixão e da morte e da ressurreição do Senhor. Este é o conteúdo do querigma. Mas hoje, o conteúdo do querigma é muito interessante, porque nos fala da felicidade, de uma felicidade humana e de uma felicidade que nos é dada por graça no mistério cristão. E a linguagem é paradoxal, porque a primeira leitura é do profeta Jeremias, que diz esta frase paradoxal, escandalosa, digamos assim, pelo menos para as nossas concepções humanistas, não é? Quando ele diz, maldito o homem que confia noutro homem. Maldito o homem que confia noutro homem. Esta maldição pode ser também traduzida de uma outra forma menos provocatória. E podia-se traduzir assim, infeliz do homem que confia noutro homem. Esta palavra é surpreendente porque a confiança a que se refere o profeta, no contexto religioso em que ele se situa,
tanto mais que depois ele diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Mas esta confiança no Senhor, no profeta, é também provocatória, porque a sua experiência de profeta, de provação, de sofrimento, de perseguição, por causa da sua vocação de profeta, de ser enviado como o profeta Isaías a anunciar a santidade, Deus trazia-lhe perseguições. E por isso ele diz, a certa altura, desesperado numa crise existencial tremenda, maldito aquele que foi anunciar ao meu pai que ele tinha um filho, que ele tinha um filho. A infelicidade e a maldição não recai sobre o pai, seria demasiado forte, mas recai sobre aquele que foi anunciar que ele tinha um filho. Pronto, a dramática da existência humana, a crise existencial, que é do profeta e que pode ser de cada um de nós, não é? E também diz, a certa altura, numa das suas confissões, Deus é para mim um rio enganador, o Deus que o seduz, não é? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A experiência profética é uma experiência cheia de contradições. E por isso, quando o profeta diz, infeliz daquele que confia no outro homem, é aquele que coloca no outro homem a razão da sua felicidade. Não é? Este é, de certa maneira, o pecado original. O pecado original que nós encontramos é um conceito teológico, mas nós encontramos a sua base no texto do Gênesis sobre Adão e Eva. No fundo é isso. A serpente tenta a mulher dizendo-lhe que Deus não quer que ela seja como ele. No dia em que tu comeres o fruto, os teus olhos abrem-se e tu serás como Deus. Pronto, a grande tentação é ser como Deus, e que pode ter aqui dois sentidos. Ser como Deus, ou seja, Senhor absoluto do bem e do mal, essa é a tentação, por excelência, em que nós queremos ser senhores absolutos do bem e do mal, e da vida, que é o drama da nossa cultura contemporânea, ou de uma cultura mediática, cultura mundana, em que o homem, pela ciência e pela tecnologia, pretende ser senhor absoluto da vida e da morte, do bem e do mal, da ética. Por isso cá está, e da ciência, o bem e o do mal, o saber total. Pronto, é a tentação. O homem quer ultrapassar os próprios limites. Mas também tem outra vertente, que é esta, ser como Deus, ou seja, oferecer a felicidade do paraíso ao outro, não é? Quando a mulher oferece o fruto ao homem, está a oferecer-lhe a felicidade. E de facto nós sabemos que a felicidade maior que existe, que é possível alcançar-se na experiência humana, é esta relação entre nós, entre os homens e as mulheres. E de facto a mulher pretende a tentação de ser o paraíso para o homem e o homem pretende ser o paraíso para a mulher. E este é que está o engano. Porque nós vivemos hoje uma situação paradoxal, não é? Em que, por exemplo, o matrimónio, o casamento, hoje o casamento dá-se por amor, não é? Antigamente eram os pais que decidiam o casamento dos filhos. Ainda não é um tempo muito remoto, no início do século passado, ainda eram os pais que definiam o casamento dos filhos. E isso acontece ainda nas aristocracias, nas realezas. E os casamentos eram relativamente estáveis. Hoje, os rapazes e as raparigas, os jovens casam por amor. E nós vemos um drama tremendo que, um ano depois do casamento, há muitos divórcios, não é? Então casou por amor e depois separam-se. Quer dizer, é que há uma tentação, uma ilusão, diria melhor, de cada um de nós poder oferecer o paraíso ao outro, não é? E é neste sentido que a palavra do profeta tem um grande alcance. Infeliz daquele que pensa o poder oferecer o paraíso ao outro, ou o melhor amigo, o melhor esposo, a melhor esposa, por melhores que o sejam, não podem oferecer o paraíso ao outro. Por isso, esta palavra é cheia de sabedoria e nós devíamos pensar seriamente nisto, não é? A nossa relação humana pode contribuir e nós devemos fazer um esforço enorme, permanentemente, para que
a nossa relação uns com os outros seja harmoniosa, seja pacífica, mas há um pecado original na matriz da relação humana. Nós temos a ilusão ou que podemos fazer os outros felizes, ou que os outros podem ser a razão última da nossa felicidade. Mas a nossa felicidade não está naquilo que se tem, é naquilo que se é. E como recordou hoje o Patriarca de Lisboa na ordenação episcopal de Dom Rui Gouveia, é só Deus. Deus é que é a meta, a razão última que pode satisfazer plenamente o coração do homem. E essa mesma ideia, esse mesmo tema, foi retomado pela mensagem inicial, a primeira mensagem do bispo recente, hoje ordenado, Dom Rui Gouveia, que dizia que a máxima felicidade a que nós somos chamados e que aqui podemos já experimentar na Terra, na Assembleia Litúrgica, nesta linda Assembleia Litúrgica da Ordenação Episcopal, maravilhosa Assembleia Litúrgica da comunidade onde eu costumo celebrar a missa e que hoje celebrou os 25 anos da sua consagração, que é já uma pregustação daquilo que será a contemplação divina face a face. E essa sim que é a máxima felicidade. Como de resto Jesus diz no Evangelho, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. A pobreza aqui é este despojamento, realizar em nós como é que se dizia, a libertação interior, não é? A purificação interior, porque para que Deus seja Deus em nós, não é? Esta purificação, este esvaziamento, não é? Que no fundo é a realização do hino cristológico de São Paulo aos Coríntios, aos Filipenses. Ele, que era Deus na sua forma divina, esvaziou-se a si próprio. Ele fez-se o que nós somos para nós sermos o que Ele é, e então nesta dinâmica da pobreza, que é este despojamento interior, para que Deus seja em nós, é que se pode realmente contribuir para a felicidade do outro, para que ele não perca o destino último para o qual foi orientado. Era este um pouco aquilo que eu queria partilhar consigo nesta conversa dominical. Muito obrigado pela sua atenção e até à próxima conversa, se Deus quiser.